Hoje nós vamos falar sobre as figuras congruentes novamente, né? As formas geométricas e compreender o cálculo das áreas. Então vamos fazer as nossas atividades lá no livro de atividades, nas páginas 47 até 50. Na página 47, ele começa mostrando pra gente um quadradinho onde tem as figuras geométricas representadas. Então a gente consegue ver que aqui elas estão numeradas, né? A gente consegue ver a numeração delas e a gente vai ter que calcular essas áreas. Ele pede para que eu calcule a área da figura número 1. Qual que é a figura número 1? Nós temos esse triângulo aqui, né? E vamos calcular a área dela. Então, a gente sabe que o cálculo da área depende dos quadradinhos. Quantos quadrados eu tenho nessa figura número 1? Se eu juntar meio quadrado com meio quadrado, olha só, eu vou ter um quadrado inteiro. Então, eu sei que juntando esses dois quadradinhos aqui, ó, eu vou formar um quadrado inteiro. Então, na figura 1, eu tenho um quadrado. Eu sei que se eu tenho um quadrado na figura 1, eu tenho uma outra figura 1. Então, quantas figuras 1? Número 1, desculpa, eu tenho. Eu tenho duas figuras número 1 e essas duas figuras, elas formam um quadradinho. Então, olha só, a prof representou. Juntando os dois triângulos, a gente forma um quadrado, tá? Vamos para a segunda figura, então. Na segunda figura, a gente tem aqui, então, né, um outro triângulo. Olha só. Esse triângulo aqui, ele é formado por um quadrado inteiro e por outras duas metades. Se eu juntar essas outras duas metades, eu vou formar mais um quadrado. Essa metade aqui mais essa metade aqui forma mais um quadrado. Então, na figura número 2, eu tenho dois quadrados. Então, um aqui que forma e o outro aqui. Eu tenho um total de dois quadrados. Na figura 3, eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho aqui uma figura 3. Eu tenho dois quadrados inteiros. Agora, eu vou juntar os outros dois. Metade com metade, 3 quadrados. Metade com metade, 4 quadrados. Então, eu tenho, juntando esse com esse, um quadrado, esse com esse, 2 quadrados, mais esse daqui, 4 quadrados. Então, eu sei que na figura 3, eu tenho 4 quadrados. Então, vocês vão ter que calcular a área das outras figuras. Temos a figura número 5 e a figura número 4. Depois de vocês calcular a área dessas figuras, vocês vão observar e vão visualizar quais figuras são congruentes. O que é uma figura congruente, então? São figuras que têm partes iguais. A gente sabe que aqui a número 1 é igual a número 1, tá vendo? Por quê? Porque elas são do mesmo tamanho. Essas duas figuras são congruentes, por mais que elas não estejam do mesmo lado, da mesma forma, elas são congruentes, porque elas utilizam metade de dois quadradinhos. Então, elas são congruentes, elas são iguais, tá? A mesma coisa acontece com as figuras de número 3. Elas são o quê? São congruentes. Por quê? Porque nós temos um triângulo formado pela mesma quantidade de meios triângulos e quadrados, né? Então, essas duas figuras também são congruentes. Porém, tem figuras que elas têm a mesma quantidade de quadradinhos, só que elas não são congruentes porque elas não têm o mesmo formato. Elas têm que ter o mesmo formato como essa. Olha só, aqui a gente vê que o número 5, ele possui um quadradinho, juntando metade de 2, a gente tem 2 quadrados. Mas quer dizer que o número 5 é congruente a essa figura aqui? Olha só. Essa daqui, que tem a mesma quantidade de quadradinhos. A prof desenhou errado. Peraí.
duas figuras aqui são congruentes só porque elas têm o mesmo lado? Não, elas não são. Elas têm a mesma quantidade de quadrados, porém elas não são congruentes porque elas não são iguais. Então, depois, vocês devem pintar das cores iguais as figuras congruentes. Então, essa daqui e essa daqui, vocês vão pintar da mesma cor porque elas são congruentes. Essa daqui e essa aqui e essa de cima, elas não são congruentes a nada, a nenhuma outra peça. Então, vocês não vão pintar elas, somente as figuras congruentes. Na página 48, vocês devem desenhar com os recortes que vocês vão fazer ali no finalzinho do livro, as figuras congruentes às que já estão desenhadas. Por exemplo, ali nós temos um triângulo, né? Ele nos dá a quantidade de quadradinhos que ele tem. Então, nós vamos observar. Nós temos um triângulo que ele tem 2 quadrados. Nós temos um triângulo que tem 2 quadrados e 4 partes pela metade. Vocês vão observar as peças que nós temos aqui e vão montar o triângulo de forma congruente, um triângulo igual. Vou utilizar, então, o quê? Vou utilizar 2 metades para formar o quadrado. Depois, vou utilizar uma metade aqui, outra metade aqui, outra metade aqui e outra metade para concluir o meu triângulo congruente ao triângulo que está representado no livro, tá? Vocês farão isso, então, em todas as outras atividades abaixo. Lá na próxima página, na página 49, vocês vão destacar o material de apoio e vão criar, então, uma figura diferente com as peças do Tangram. Vocês se recordam o que é o Tangram? É um jogo que utiliza 7 peças, 7 formas geométricas, né? Onde nós conseguimos montar diversas coisas com o Tangram. Então, vocês vão destacar o Tangram, que tem as 7 peças que estão desenhadas aqui, e vão montar uma figura diferente, porém, utilizando todas as peças do Tangram, tá? Obviamente que vocês utilizando todas as peças do Tangram, ela vai ficar com a mesma área dessa peça que tem aqui no nosso livro. Por quê? Porque nós vamos utilizar todas as peças. Depois, vocês devem responder as questões aqui embaixo, que ela entra na questão das cédulas. Lembra que a gente vem falando sobre as cédulas de dinheiro que a gente utiliza aqui no Brasil? O de R$2, R$5, R$10, né? Se recordam? Ali ele traz alguns probleminhas para vocês resolver. Porém, vocês têm que utilizar a multiplicação para fazer essa representação. Aqui no nosso livro ele mostra a quantidade de 4 papéis em brancos e 2 notas de R$100 que estão saindo. Analisem a situação e quantas notas vocês teriam que desenhar aqui, que cédulas vocês teriam que desenhar aqui para chegar à quantidade de R$100, tá? Pensem um pouquinho, como que a gente pode dividir R$100 em 2 partes, né? Opa, de 50. Então, para mim ter R$200, eu divido em 4 notas de R$50. Na página 51, ele traz as questões que têm o mesmo formato. Vocês devem juntar as quantidades, fazer a multiplicação de números pela quantidade que ele apresenta, que ele está produzindo, e a outra quantidade do outro lado, tá? E resolver os cálculos. Então, aqui, quantas notas de R$5 nós temos? Vocês vão contar e vão multiplicar pelo valor da nota, que é o 5. Multiplicando, vocês vão ter o valor total, ok? Depois, aqui embaixo, ele traz a mesma situação. Tem as notas de 50 e uma outra quantidade que ele me dá aqui. Nessa questão, vocês podem utilizar também a soma, tá? Apenas nas 2 questões anteriores que vocês devem utilizar o cálculo de multiplicação. Para finalizar, fica um desafio para vocês, onde diz o seguinte: Mateus gastou R$80 comprando 4 livros do mesmo valor. Quanto ele teria gasto se tivesse comprado 5 livros? Já sabemos, então, que é uma multiplicação pelo número 5 e o valor de cada livro, ok? Temos que descobrir primeiro o valor de cada livro. Então, ele gastou R$80 comprando 4, né? Então, se eu quero saber quanto ele gastou, eu preciso saber primeiro quanto custa cada livro, ok?
Finalizamos por aqui então, pessoal. Fica o desafio para vocês. Aguardo o retorno de vocês. Tchau, até a próxima aula.